Olá pessoal, eu sou o professor Josadak e essa é a nossa aula sobre velocidade. Velocidade é sinônimo de rapidez. E para um objeto ou um evento ser rápido, vai depender basicamente do tempo. Por exemplo, se a gente pensar na velocidade da internet, o que é a velocidade da internet? É a quantidade de dados que é transferida por segundo, para você fazer um download ou para você enviar arquivos pela rede. Quanto mais dados a minha internet consegue enviar por segundo, mais rápida ela é, maior vai ser a sua velocidade. Podemos pensar em um outro exemplo relacionado ao vírus. Qual a velocidade de contágio de um vírus ou qual a velocidade de reprodução? Contágio a gente pode compreender a quantidade de pessoas infectadas com aquele vírus em uma determinada quantidade de dias. E a reprodução, a taxa de reprodução é relacionada. E a reprodução é como o vírus se multiplica no seu organismo hospedeiro. Mas e na física? Como podemos definir o conceito de velocidade? De um modo bem simples, a velocidade pode ser calculada dividindo sua distância pelo tempo, ou seja, a velocidade é a razão entre a distância e o tempo. Então, se eu dividir uma distância percorrida, um deslocamento, pelo tempo que eu gastei nesse percurso, eu vou ter a minha velocidade. As unidades de medida da velocidade podem ser em metros por segundo ou quilômetros por hora. Diariamente, as pessoas se deslocam para a escola, trabalho, atividades de lazer, e nesses deslocamentos, os cidadãos utilizam dos mais diversos meios de transporte, como bicicleta, caminhando a pé, usando o transporte público como trem, ônibus ou metrô, avião ou até mesmo barco, no caso de populações indígenas ou ribeirinhas no estado do Amazonas. Nós compreendemos que chegar a tempo e se deslocar uma certa distância é um problema cotidiano, é um problema que nós enfrentamos todos os dias. Ou seja, o transporte urbano é um desafio contemporâneo. Em determinada situação, um ou outro transporte público vai ser mais ou menos eficiente, vai permitir que você consiga percorrer determinada distância num intervalo de tempo menor. Isso vai depender da situação. Ou seja, o fato de nós termos que nos deslocar para honrar nossos compromissos, realizar nossas atividades, tudo isso envolve o conceito físico de velocidade. Agora vamos compreender, através de alguns exemplos simples, como é possível calcular a velocidade. Exemplo número 1. Um ciclista percorre 500 metros em 25 segundos. Qual a sua velocidade? Então, inicialmente eu tenho uma distância de 500 metros, vou colocar dele distância em um intervalo de tempo de 25 segundos. Relembrando que a minha fórmula da velocidade é distância dividido pelo tempo. Vamos colocar os nossos dados, distância 500 metros e o meu tempo 25 segundos. Realizando essa divisão, 50 dividido por 25, 2, acrescento 0, ou seja, 20 metros por segundo. Minha resposta final, a velocidade do ciclista, 20 metros por segundo. Recapitulando, como definimos anteriormente, o conceito de velocidade é distância dividido pelo tempo. As unidades de medidas podem ser em metros por segundo ou quilômetro por hora. No nosso problema,
temos nossa unidade de medida em metros e segundos, ou seja, a velocidade saiu em metros por segundo. Bora para o exemplo 2. Um veículo gasta 14 horas para percorrer os 1.120 quilômetros em uma viagem entre Cuiabá e Brasília. Determine a velocidade do carro. Ou seja, esse problema trata-se de uma viagem através da rodovia que interliga a cidade de Cuiabá e Brasília, distância 1.120 km, tempo 14 horas. Vou escrever minha fórmula da velocidade, relembrando, velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Então, vamos substituir os valores. A minha distância vale 1.120, certo? E o meu tempo gasto 14 horas. Realizando essa divisão, 1.120 dividido por 14 vai dar 80. Mas e agora? Qual vai ser a unidade de medida? Distância em quilômetro, tempo em horas, velocidade em quilômetro por hora. Bora para o exemplo 3? Exemplo 3. Observe o diagrama e responda. Então, analisando este desenho, o que nós temos? Um veículo saindo da cidade de Cuiabá e indo até a cidade de Nobres. Cuiabá encontra-se no quilômetro 402 da BR-364, enquanto que a cidade de Nobres encontra-se no quilômetro 562. Que horas que o veículo saiu da cidade de Cuiabá? Saiu às 14 horas e 33 minutos, chegou ao seu destino às 16 horas e 33 minutos. Beleza? Letra A. Qual a distância medida entre as cidades? Qual a distância desse percurso? Qual a distância desse deslocamento? Bem simples para a gente resolver. Vou calcular a distância final menos a distância inicial. 562 menos 402. Então, bem simples, basta subtrair os quilômetros das rodovias. 562 menos 402, que vai ser uma distância de 160 quilômetros. Letra B. Qual o tempo gasto no percurso? Vimos que o veículo saiu às 14h33 de Cuiabá, chegou às 16h33. Note que os minutos estão iguais, então basta que a gente subtraia o valor das horas. Ou seja, 14h33 menos... Bem, na verdade a gente deve colocar primeiro a hora final. 16h33 menos 14h33. Recapitulando, os minutos são iguais, vamos subtrair as horas. 16 menos 14, 2 horas. Ou seja, essa letra A e B é uma preparação para que a gente possa calcular a velocidade média desse veículo nessa viagem. Então vamos lá. Relembrando que velocidade é distância dividido pelo tempo. A minha distância, 160 km. O meu tempo, 2 horas. Então, vamos dividir 160 por 2. Realizando essa divisão, 16 dividido por 2, 8. Acrescento 0 ao final, ou seja, a minha velocidade vai ser 80 km por hora. Velocidade, 80 km por hora. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre velocidade. Compreendemos que o conceito de velocidade está relacionado a fenômenos que envolvem a distância e o tempo. E as unidades de medida da velocidade podem ser em metros por segundo ou quilômetros por hora.
Fizemos 3 exercícios, tá? Agora é com vocês, façam as atividades. Qualquer dúvida, estamos aqui para ajudá-los.